Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um RenaCast, que coisa mais chique que esse Mota inventou. Então, estamos aqui para mais um e hoje vamos falar do que? Figurinos. Muito bom. Estamos aqui com ela, Daniela Caçanha, a pastora Daniela, que confecciona os figurinos hoje em dia pra gente. Mais ou menos, mas tá ótimo, é o que a gente tem. Tadinha. E ela tem a veste de louvor, a empresa dela, então você aí também precisa de figurino pro seu ministério. Chama a Daniela, que a Daniela faz pra você e você vai amar cada figurino. Então, vamos falar o que dos figurinos? Entrou um cisco no meu olho. Ela já tá emocionada por falar do figurino dela, já tá até chorando. Então, essa é a emoção. Fora o cisco. O que nós vamos falar hoje? Falar sobre inspiração nos figurinos. Da onde vem a ideia, tipo? Da onde vem a ideia? Por quê? Então, no começo, bem no comecinho, quando a gente começou o Ministério Renascença, há 18 anos atrás, a gente conversando e falava, vamos pegar isso, vamos pegar aquilo, e colocava e copiava. Nós copiávamos de alguns ministérios que a gente admira até hoje, mas na época a gente copiava, olhava, vamos fazer um figurino igual. Aí também a gente acabou não acertando em alguns figurinos, que a gente começou a colocar umas peças muito coladas. Então, assim, aos poucos a gente foi arrumando, percebendo o que a gente tinha que fazer para melhorar. E quando começou a gente mesmo a criar, foi para mim, assim, quando vinha uma coisa na minha cabeça, era mais em sonhos ou nas minhas orações, porque sempre eu vou começar um projeto, eu começo a oração para o figurino, oração para a coreografia, oração para escolher o louvor, oração, tudo da base de oração. Então, às vezes a maioria dos figurinos, era Deus que me mandava, tipo, através de um sonho, através, de repente estava lá o louvor tocando na igreja, já vinha na minha mente a roupa. E a gente procura sempre fazer com que cada figurino tenha um tema. Se você vai falar do sangue de Jesus, uma coisa mais vermelha, né? Que a gente vai indo por essas cores. Se você vai falar sobre água, mar, vai pro azul. Se você vai falar sobre chuva, vai pro azul. Essas coisinhas assim a gente vai tentando fazer alegria, mais claro. Se você falar muito sobre o céu, sobre a volta de Jesus, você tá lá em cima, tudo de branco, que é o que a gente vai imaginando, né? Que é assim, a gente vai fazendo. A Dani ajuda muito na escolha. Eu falo pra ela fala, e se for assim, poderia ser assim. E aí a gente vai sempre adaptando. As próprias meninas, às vezes quando a gente tá no ensaio, e aí eu falo de um figurino, e aí as meninas também dão as opiniões delas, e se for assim, então a gente vai sempre acertando desse jeito. Pra Dani falar um pouco também, assim, como artista, vamos dizer dessa maneira, né? Tipo, a pessoa que vai lá e põe a mão na massa e desenha e faz acontecer. Como que é essa questão de pegar a inspiração que a Eliandra teve e falar, putz, como que eu vou colocar no papel a ideia de outra pessoa? Como que eu vou fazer acontecer a ideia que ela teve? A gente começa orando e falando, Senhor, se o Senhor for tão específico com ela, me ajuda me mostrando alguma coisa. Porque realmente teve casos, acho que o primeiro mais forte que eu vou me lembrar é sobre os figurinos da Arma que Matou. E eu me lembro perfeitamente dela chegando e falando sobre a roupa cinza com vermelho. E ela falou que ela sonhou com a roupa e ela sonhou até com o tipo de tecido. Então ela falou assim, ela é uma roupa que tem um vermelho que sai por baixo, o cinza vem por cima, o vermelho é assim, aqui ele faz assim, e essa roupa ela é molinha, ela cai e tal. E eu pensando, Senhor, para quem entende um pouco de costura, a gente já vinha naquela de cetim, a gente tá muito acostumado com o cetim. E do jeito que ela tava falando, ela ainda falou, era um caimento de malha, ele parecia uma malha. Então foi totalmente desafiador e falar, bom, vamos tentar. Então a primeira coisa é tentar passar para o papel, mostrando para ela como seria isso. E na hora de passar para o papel, a gente já precisa ter uma noção de como isso vai ser montado. Essas peças, como elas vão ser colocadas, que nem sempre é só um vestido. No caso, por exemplo, dessa roupa, que depois o Mota arruma uma foto e taca aqui pra nós,
Dessa roupa, ela tem uma base, ela tá em 2 saias diferentes, porque aí depois já entra a nossa estratégia de sempre usar a roupa de outras formas. Então a saia cinza é separada da saia vermelha, porque a cinza a gente consegue usar de outro jeito. Então são 2 saias, um macacão por baixo, a blusa por cima que é transpassada e amarra para que dê ajuste fácil, para que fique legal em qualquer tipo de corpo. É uma roupa que tenha o caimento do jeito que ela sonhou e que passe aquela mensagem que ela quer que passe. Então tudo isso precisa encaixar na dança. Então a roupa tem que ser confortável, ela não pode apertar, ela não pode rasgar no meio da dança. Como a gente usa muito e geralmente o Renascença tem uma agenda super corrida, tem que ser uma roupa prática de cuidar. Então de cara, quando ela falou malha, meu coração apertou. Eu falei, gente, a malha fura, a malha desbota. Quem nunca comprou aquela blusinha, de repente tá lá desbotada, ou você lá aparece aqueles furos do nada, que você não sabe de onde veio. E eu pensei, gente, o que a gente vai fazer com essa roupa? Então a gente foi atrás de um tecido, que é um tecido sintético, um tecido com base de poliéster, mas que não mancha aqui, não precisa passar, e aí a gente saiu daquela de ter que passar toda vez, a gente sair, dobra a bolsa, põe na bolsinha e vai ser feliz. Eu quando eu sonho com a roupa, eu sonho, um tecido leve, mas quem decide tecido também, eu não entendo de tecido. Então eu falo pra Dani, e a gente procura toda vez que vai fazer a roupa, eu ir junto com ela, e ela me mostrar, esse tecido dá pra fazer, esse tecido dá pra fazer, esse tecido não dá. Então, assim, como eu não entendo de tecido, eu falo pra ela, coitada, eu dou da Dani, porque eu trago coisas doidas, coisas assim, super diferentes e falo, mas eu quero. Agora, como vai ser feito, com que tipo de tecido, a praticidade e tal, tudo, eu falo também, não quero roupa que amasse, pra ficar mais fácil pra gente carregar ela, tal, não sei o quê. Daí a gente vai dando um jeito e vai fazendo isso. E a gente vê que é Deus no negócio, porque eu passo pra Dani e ela desenha exatamente como eu imaginei. Então, assim, exatamente como foi no meu sonho. Então, eu passo a ideia e ela passa pro papel exatamente. Eu acho que isso é você ver tanto a química que a gente tem, graças a Deus. A Dani entende muito o que eu falo, né, Dani? Coitada. Sempre. Às vezes as pessoas estão me falando coisa, é muito difícil, complicado. Eu falo, Dani, fala na minha linguagem o que essa pessoa tá falando, porque eu preciso entender. Então, a Dani fala, então, a pessoa tá falando isso. E é verdade, gente. Eu acho que cada um tem sua dificuldade, e eu para entender. Então, assim, se falar muito difícil, eu já não entendo. Eu falo, o que ele tá falando? Fala na minha linguagem. Aí ela passa para mim. Então, a gente tem essa química dela entender muito o que eu quero falar, o que eu quero fazer, e ela me explicar o que tá acontecendo. Então, tem dado muito certo. No começo, a gente não era a Dani que fazia. A primeira roupa do Renascença foi o Mauro que fez. Né? A prata, né? A prata. Foi a primeira peça que a gente fez foi o Mauro, ele é de Mariporã também. E ele que fez a primeira roupa. Aí depois começou a irmã Josefa a fazer quase todas as nossas roupas. A maioria era a irmã Josefa, aí o Mauro, a gente ficou com a irmã Josefa, aí o Mauro saiu de cena. Daí ficou. Aí começou a Dani a trabalhar com isso. E ela trabalhava junto com a Vanessa, que é filha da irmã Josefa, e com a irmã Josefa. Então a gente começou a fazer tudo junto, e a irmã Josefa, linda, maravilhosa, que hoje não está mais aqui com a gente, mas sempre nos ajudou, sempre fez. Tem uma roupa rosa aí, que é a última do aniversário, que o Mota põe aí a foto depois. Dos 15 anos. Né? Dos 15 anos, ela que fez essa saia, essa roupa maravilhosa. Então ela e a Vanessa ajudava muita gente, ajuda ainda a Vanessa agora, e a Dani que faz os figurinos. Mas assim, eu passo a ideia... E aí ela se vira e ela põe no papel, daí eu olho e falo, é isso mesmo que eu queria, e assim vai. É que nem uma saia aí, que eu queria uma saia que virasse um mar, a pessoa estivesse no meio e aquilo virasse um mar. Coitada, se virou, mas fez. Aí as meninas também dando ideias, a saia podia ir nesse pântano, tal, não sei o que, daí ela criou. Então, tipo, eu dou a ideia e sai de cena. Então aí ela vai e executa. A gente procura no figurino não marcar muito o corpo, né? Que não tem como também, mas assim, a gente evita. Os meninos também, que nem a gente se preocupa em detalhes. Os meninos não tem problema, não marca, mas a gente põe uma base para não marcar muito, para não aparecer a barriga conforme eles viram ou fazem uma cambalhota, alguma coisa. No Kids, no Teen, desde sempre a gente procura fazer isso, decote, colocar um top para não ficar balançando tudo, né? A mulherada, que senão pula a balança, a gente põe um top bem apertado para segurar. Tudo para que a pessoa olhe e não veja nem só o corpo, nem a sensualidade, nem as coisas engraçadas, tipo a outra balançando, não, a gente procura deixar o mais assim discreto possível, que a pessoa olhe sim o figurino, mais a adoração, que receba aquele momento,
né? A gente se preocupa de estar um casal assistindo e de repente não tá nada indecente para não provocar. Então, assim, tudo a gente vai se preocupando no figurino. Figurino da arma que matou, meu Deus do céu. Aquele também foi um desafio, né, Dani? Tanto o figurino da dança, como o figurino da encenação, os figurantes. A encenação foi muito difícil, mas isso a gente teve um grupo mesmo, né? Para decidir. Foi um grupo para fazer o espetáculo acontecer. É a mesma coisa, eu lanço a ideia, eu falo que Deus me mostrou, que veio na minha cabeça, que nem a crucificação, nós vamos falar, tal. Aí o texto tem a Gislaine, as músicas tinham o Vivo Caminho, o Bispo Lucas, figurino tem a Dani, aí tinha o teatro, toda a parte de acessório também, tudo, que chamou muita atenção, e foi tudo feito à mão, né? As meninas fizeram isso, não foi a gente, foi as meninas do Rena mesmo, foi a Camila, a Gislaine, mais o pessoal. Elas fizeram cada sandália, elas fizeram... O Rodrigo entrou eles forjaram espada, forjaram escudo, tudo. Eles forjaram capacete. Então foi tudo... E isso chamava muita atenção. A cruz foi detalhada, né? Uma equipe. A maquiagem, ninguém faz sozinho, né? Então você lança a ideia. Ideia não, eu acho que foi o que Deus queria. Então quem lançou mesmo a ideia foi Deus e a gente foi executando. Então todo mundo trabalhou. Que nem aqui a gente tá nesse negócio aqui, nesse RenaCast, mas não tem eu que sou a líder, não, tem o Mota, tem a Dani, tem toda uma turma que tá junto, e se não fosse essa turma também não estaria acontecendo. Então eu acho que eu dou muito valor à equipe que eu tenho, a equipe que tá comigo, que assim, faz acontecer. Eu fico muito feliz que se eu lançar que eu quero um meteoro cair no meio da igreja, eles fazem o meteoro. Não vou fazer isso, apóstolo! Mas eles fazem o meteoro cair na igreja. Fora que as meninas, né, quando a gente precisa, assim, pra ajudar a costurar, porque a Dani fica que nem uma doida, daí a gente vai lá, vão todas lá na casa dela, daí elas ajudam, a gente ajuda a cortar, a Dani ensina e a gente vai cortando. Aí é pra passar, o que é mesmo? Passar a linha lá, a gente passa a linha. Tem umas meninas que sabem mexer com a máquina de costura e mexe com a máquina de costura. Então, assim, sempre que a gente pode, a gente tá todo mundo junto e fica lá até altas horas na casa da Dani pra ajudar ela a costurar, a fazer todas as coisas, entendeu? Também a gente tem o Bispo Lucas também que faz as artes pra gente, os logos, né, esses do Renascença Man, esse aqui, ó, da blusa. Então a gente também tem o Bispo Lucas que faz todas as artes, e aí assim, de pouquinho em pouquinho vai todo mundo fazendo alguma coisa, né? Também a gente dá opção, às vezes vem alguma coisa, um sonho, alguma coisa, eu chego, apresento para as meninas, e aí de repente elas dão uma opinião que dê para mudar alguma coisa na peça, a gente muda. Então às vezes, quando chega no resultado final, já não é mais aquele do começo, entendeu? Então, assim, todo mundo ajudando, todo mundo opinando, todo mundo fazendo. E assim a gente vai indo. O importante dos projetos é manter a essência, né? Eu lembrei agora da roupa do fogo, que foi feita junto com a roupa da asa. A ideia era ter o fogo como elemento, mas aquela roupa passou por tanta coisa. A gente tentou fazer de tudo quanto é jeito, fogo de tudo quanto é canto, pra sair o que saiu agora. Né, que foi a calça e aí um braço, uma roupa super diferente, particularmente a roupa linda, e não tava nenhum projeto, aquilo foi indo, e a gente foi em um ensaio e tentava e acabou saindo aquela coisa única, né, com todo mundo. Aí, abrindo um parênteses, questão de figurino, aproveitando esse gancho que a Ali falou sobre a equipe, eu trabalhei um tempo no mercado, trabalhei na multinacional em torno de 5 anos, numa outra empresa também que tinha muita visão, outros 5, mas em todo o tempo que eu passei no mercado de trabalho, eu trabalhei com marketing, essas coisas assim, eu nunca vi uma liderança como a da Eliandra. Sinceramente, para mim, é uma referência em matéria de líder, porque é uma pessoa que consegue fazer com que todo mundo se sinta útil, esse é o grande líder. Até recentemente eu vi uma ilustração, era uma figura e era um carinha puxando um zíper, mas os desenhos do zíper eram pessoas. Então, conforme ele puxava, ele estava unindo as pessoas e fazendo uma coisa só. Eu até ia mandar para ali, mas eu perdi a imagem no celular. Mas é uma imagem muito legal. Eu ia te mandar, mas eu não mandei.
Essa questão de unir o espetáculo, por exemplo, a gente está falando sobre o figurino especificamente, mas o espetáculo envolveu 100 pessoas. E ela fazia a gestão de tudo, podendo todo mundo se sentir importante. Ela não precisa que tudo seja feito pela mão dela. Ela faz a gestão de pessoas capacitadas. Isso, para mim, é um ícone de liderança. Tem muito líder que tem medo de colocar, por exemplo, nosso negócio não é cantar, chega alguém cantando, ela dá o microfone na mão da pessoa e fala, cante. Ué, se o negócio do Renascença, por que não? Entendeu? Não tem essa de crescermos em qualquer área da nossa vida e não encaixar no Renascença. Tudo tem a ver com tudo, todo mundo que a pessoa tiver soma e o grupo cresce e, consequentemente, o nome do Senhor cresce. Inclusive, foi minha tese de TCC, foi ela. Sobre a importância da influência de uma pessoa na vida de outras, né? O quanto isso faz diferença. Então, realmente, se encaixa, essa coisa funcionando assim, tem tudo a ver com esse exemplo de pessoa e uma líder, assim, incrível. Às vezes que eu já falei sobre empresa, eu já conversei com pessoas que estavam com problemas profissionais, eu tive que explicar o que era a liderança dela, porque a pessoa não acreditava. A pessoa falava, não é possível. Mas é possível, estou vivendo isso há 18 anos, é assim que funciona. Não, mas não existe. Eu falei, existe! E a pessoa não acredita, mas é assim que todo líder, na verdade, deveria ser. A gente vai porque ela acredita e ela mostra por que a gente tem que ir, e não porque ela tá falando, né? É diferente, a gente acredita, a gente tem a mesma visão e a gente anda junto, a gente só tem a crescer. Fiquei sem palavras agora, né, minha filha? Mas é isso que é o Ministério Renascença, né? É uma união de várias pessoas, cada um com um talento, cada um com um chamado, cada um fazendo uma coisa e o ministério aparece assim, do jeito que é, né? Glória a Deus. E Deus no papel principal, né? Porque se não é Ele na nossa vida. E é assim. Eu acho que também se eu sou uma boa líder é porque eu tenho bons liderados fiéis, né? Pessoas que são fiéis, que acreditam no projeto, que vestem a camisa, respeitam a liderança. A gente não, é o que ela falou, a gente não precisa mandar, a gente conquista. A pessoa acredita no seu projeto, ela embarca e vai. Tipo esse aqui, eu não optei nada, a única coisa que eu falo tá aprovado. E eles estão fazendo tudo aí e eu confio no Moto, confio na Dani, confio em quem tá nesse projeto, eu confio nas pessoas. E eu dou meu voto de confiança e eles arrebentam, é isso aí. É isso aí, meu povo, falamos demais, glória a Deus. Não deixe de dar seu like, de ativar o sininho, de se inscrever no canal, de seguir a gente no Instagram, no Facebook. E agora no Spotify. É isso aí também, que essa palavra é mais difícil. Então, segue a gente, beleza? Beijo! Espero ter ajudado aí você no seu ministério, você que está começando, em relação a figurinos. Beijo e até o próximo!